Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, sou artesã aqui na Ateliê Tons de Vida e hoje eu vim trazer mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer esse vestidinho aqui, olha. Esse daqui, gente, foi um dos primeiros que eu fiz. Eu já tinha feito alguns vestidinhos desses, mas faz muitos anos mesmo. Esse daqui eu não sei nem quantos anos tem. Eu nem lembrava mais que eu tinha esse vestidinho guardado. Tanto que tá faltando aqui a parte de cima, que eu sei que eu fiz também, mas eu não sei onde tá. Eu achei ele aqui no meio de um monte de linha que eu tenho aqui guardada, que eu não sei nem pra que eu vou usar aquelas linhas, não sei o que eu vou fazer com elas. Inclusive, essa é uma das linhas que eu tenho aqui guardada. Faz muito tempo que tá aqui parada e eu não sabia o que fazer com elas. Aí eu achei o vestidinho e pensei, por que não aproveitar essas linhas que eu tenho, né, de polipropileno, essa daqui, e fazer uns vestidinhos. E aí eu resolvi fazer, gente. Esse daqui tá manchado, olha aqui, na pontinha ele tá até verde, que eu acho que é linha também, dessa linha ali, que deve ter derretido um pedacinho e colou aqui. Só que essa daqui, ó, ele tá até bem macio. Essa daqui também tá macia, mas porque eu fiz um truque que as meninas aí na internet ensinam, que é de colocar essa linha de molho na água com o amaciante. E dá certo, viu, gente? A linha fica mais macia mesmo. Se você usa dessa linha para trabalhar e ela é muito áspera, tenta fazer isso, colocar de molho no amaciante e depois você deixa ela secando na sombra, naturalmente, deixa secar bem. Só não dá certo você fazer com essa que vem um cone de papelão. Com esse cone de papelão não tem como você pôr, mas com o cone, aquele de plástico, tem umas que vem com cone de plástico, você pode mergulhar ela dentro de um balde ou uma bacia com água e amaciante, deixar lá de molho, se quiser pode deixar até de um dia para o outro. Quando eu fiz a minha, eu deixei de um dia para o outro e depois eu deixei ela secando. Aí você tira da água, deixa secando assim, né, em cima de alguma coisa, na sombra, né, porque se for cor muito forte, pode correr o risco de manchar no sol. Deixa secar na sombra até ela secar bem. Deixa ao ar livre até secar bem. E aí depois você pode usar normalmente. Ela fica mais macia, tá? Bom, enfim, gente, eu já tinha esse daqui. Aí eu peguei uma linha dessa que eu tenho, que é essa cor aqui, olha, ela vem com esse fitilho colorido. E agora eu achei essa branca, eu falei, vou fazer com essa branca aqui, ó, branca e prata. E essa daqui é a gola do vestidinho. E aqui é o vestido. Eu vou ensinar para vocês, começando pelo vestido, tá? Eu fiz esse daqui. Ele ficou um pouquinho maior do que esse, porque essa linha aqui, por ela ser macia, eu acho que ela acabou encolhendo um pouco. E talvez quando eu fiz ele, eu devo ter usado uma agulha de uma numeração um pouquinho maior também. Então, como o ponto ficou mais largo, pode ser que depois dele ficar muito tempo parado, ele deu uma leve encolhida. Essa daqui já ficou mais compridinho. E eu usei o mesmo tanto de carreiras que eu usei nesse, eu usei nesse. Com uma diferença, tá? Aqui, olha, nessa parte de cima do vestido, nesse daqui é só carreira de ponto alto. Nesse daqui eu quis fazer com uma carreira intercalada de ponto baixo, justamente para ele ficar com esse relevo aqui, olha, na parte da frente. E aí diferencia da parte de trás. Tá vendo aqui a parte de trás? Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas ele ficou só com uma costurinha aqui, ó. E aqui na parte da frente, ele ficou com esse relevo por causa do ponto baixo. Então, a gente vai começar a fazer pelo vestido e depois nós vamos fazer a gola. Se ficar muito extensa a aula, então eu vou dividir em duas partes, tá? A gente faz o vestido primeiro, talvez em duas ou três, tá bom, gente? Mas eu acho que em duas dá pra gente fazer. Então, se ficar muito extenso, nós vamos fazer o vestido primeiro, e aí na parte 2 a gente faz a gola, tá bom? E esse vestidinho aqui você pode usar naqueles panos de prato de boneca. Infelizmente, eu não tenho nenhum aqui, daqueles panos. Nenhum. Porque eu queria colocar assim, olha, em cima do pano já na bonequinha, para vocês terem uma noção de como fica. Mas eu não tenho nenhum. Quem tiver aí pode fazer o vestido e já ir experimentando na bonequinha. Porque dependendo do tamanho da boneca, talvez esse daqui possa ficar muito grande. Então, você tem a opção de fazer ele e ir adaptando para o tamanho da bonequinha que você tem aí na sua casa, tá? Ou no seu ateliê. Aí você pode diminuir a quantidade de pontos aqui, olha. Se ela for
Se a bonequinha aqui for muito estreitinha, você pode diminuir a quantidade de pontos aqui para se adaptar ao tamanho da boneca na parte de cima. E também pode diminuir a quantidade de carreiras para ele ficar um pouquinho mais curto. Aí pode diminuir tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, tá bom? Aí você vai adaptando conforme a bonequinha que você tem aí. Bom, enfim, para essa aula, eu vou deixar esse daqui para cá. Para essa aula, gente, nós vamos precisar de... Eu peguei aqui, olha, um pote de vidro, que ele tem a boca bem larga, para eu colocar o meu cone dentro e a linha não ficar esparramando para lá e para cá. Porque essa linha aqui, quem usa já sabe, né? Ela é trabalhosa. Ela embola com muita facilidade. Quem nunca usou, já pega logo essa dica. Se você tiver um pote de vidro assim que seja mais largo, caiba o seu cone dentro, pode usar um pote de vidro. Ou pode usar, sei lá, uma caixinha também, um pote daquele de doce maior. Qualquer pote que você tiver aí que caiba o seu cone e mantenha ele dentro do pote, você pode usar. Eu vou deixar ele aqui do meu lado, porque fica mais fácil para eu ir puxando a linha do que deixar aqui em cima. A gente vai precisar de um isqueiro depois pra gente queimar a ponta do nosso fio. Eu já vou ter que queimar aqui logo no começo, olha, porque ela já tá querendo desfiar. E se você não queimar, ela pode desfiar e aí estragar todo o seu trabalho. Então a gente vai precisar de um isqueiro, ou um fósforo, ou uma vela, apesar que o fósforo é mais difícil, né? Porque até você acender ele e ir lá queimar a pontinha, talvez ele já apagou. Então é melhor ter um isqueiro ou uma vela que você consiga deixar acesa aí do seu lado. Uma tesoura, né, pra gente cortar o nosso fio. E agulha. Aqui, gente, eu vou usar a agulha número 2, tá bom? Mas você pode usar a 2,5 também. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz esse com a número 2,5. Mas nesse de hoje, eu vou fazer com a número 2, tá? Porque ela dá certinho pro meu ponto. Deixa eu só ver se ela não tá soltando aqui, porque essa agulha eu tive que colar ela 2 vezes já. Quando eu comprei, ela veio solta. Aí eu colei, depois eu usei ela e ela descolou, eu colei de novo. Meninas, esqueci de mais uma coisinha que a gente vai precisar. Mas isso, quem não tiver, não tem problema, tá? Se você não tiver esses alfinetes aqui, olha, eles são de plástico e a gente usa para marcar os pontos, chama marcador de ponto. Se você tiver grampo de cabelo também serve, tá? Sabe aquele grampo que a gente prende o cabelo? Mas ele não pode estar sem aquela pontinha vermelhinha, porque senão pode enroscar aqui no fio e desfiar. Mas se tiver dele também serve. Bom, agora dito isto, vamos começar o nosso trabalho? Vou queimar essa pontinha. Só pra gente começar sem enroscar. Gente, ó, se começar a aparecer mosquitinho aí, desconsidera, porque agora tá de tarde. E eu não consigo gravar mais cedo, gente. É tanta coisa pra eu fazer que eu não consigo gravar mais cedo. Embora eu gostaria, porque mais cedo também tá mais claro. Mas eu só consegui esse horário, então nós vamos fazer nesse horário mesmo. Então desconsidera os mosquitinhos aí e vamos trabalhar. Ó, nós vamos começar a nossa carreira com 22 correntes. Vamos dar uma laçada, deixa esse pedacinho aqui, tá? Pra você fazer o arremate depois. A gente vai laçar o nosso fio. Opa! Laçar o nosso fio. Apertar, né, o nosso nozinho que a gente fez. E vamos começar com 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 correntes. Lembrando, gente, que se você já tem o seu pano de prato aí com a sua bonequinha, você já pode começar medindo nela desde a correntinha, tá? Então, você vai lá no seu pano de prato, deixa ele aí do seu ladinho, pega ele e mede, porque tem umas que ela só tem a parte de cima do pescocinho, né? E aí tem um babadinho aqui embaixo do pescoço e mais um pedacinho só pintado. O restante é para você pôr o vestido ou a sainha.
Se você tiver esse daí, então você vai lá, faz o seu tanto de correntinha e mede. Se você achar que vai ficar muito grande pelo tamanho da bonequinha, aí você pode diminuir aqui o total de correntinhas, tá bom? Eu só não vou saber falar para vocês quantos pontos vocês vão ter que diminuir. Então, vocês vão ter que fazer as contas aí depois, tá? Porque o total de ponto que a gente usar aqui vai ter que bater aqui embaixo para poder formar esses leques aqui, olha. Então, se de repente o tanto de ponto que você diminuir aqui faltar quando chegar nessa parte, aí quando chegar aqui, para você não ter que desmanchar e fazer tudo de novo, você vai ter que adaptar o total de pontos nessa carreira aqui, olha. Mas quando chegar aqui eu explico para vocês direitinho, tá? Então, a gente fez 22 correntes, agora nós vamos fazer um ponto alto na quarta correntinha contando da agulha. Olha, aqui tá 1, 2, 3, aqui a quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto aqui dentro. E agora nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha que a gente fez. Sem aumentos e sem correntinha para separar. Agora só ponto alto, tá? Um ponto alto em cada corrente. Coloquei meu pote no chão porque fica melhor. Olha, se você estiver usando esse fio, que tem esse fiozinho aqui, olha, prateado junto com ele, tenta usar uma agulha que te seja confortável, sabe? Não use uma agulha que esteja, por exemplo, ralada, que eu tenho uma aqui que ela tá com a ponta toda raladinha. Não sei por que ela tá com a ponta daquele jeito. Não sei o que foi que eu fiz. Mas é que ela também é bem velhinha, sabe? E a ponta dela tá toda ralada, toda esfolada. Então, se a sua agulha tiver, assim, com algum probleminha assim, tiver soltando, por exemplo, esse materialzinho aqui, ó, que é colorido, pode ser que ela enrosque, aí vai te atrapalhar no seu trabalho. Então, pegue uma agulha que esteja nova, que deslize bem, se você tiver, para você não ter que ficar parando toda hora desenroscando o seu fio, tá? Porque se ele ficar enroscando muito, depois ele vai desfiar todinho e aí o trabalho fica muito feio depois. Ó, tá vendo aqui? Ele enroscou, já deu até um... Cheguei aqui no final. Ó, falta mais um pontinho só. Aí, esse nozinho, deixa ele aqui com essa ponta, pode deixar, tá? Que depois, quando a gente terminar nosso trabalho, aí a gente vai arrematar. Agora, ó, é a hora que eu falei pra vocês, que nós vamos começar a carreira de ponto baixo. Eu vou subir uma corrente, vou virar, ó, aqui tá o meu ponto alto. Esse é o meu ponto alto, o último. Eu fiz mais uma corrente para subir, agora eu vou virar o meu trabalho. Ó, essa ponta onde a gente começou vai ficar do meu lado direito. E eu vou virar meu trabalho aqui pro meu lado esquerdo. Sempre assim, tá bom, gente? E aqui, ó, esse nozinho aqui de cima é a correntinha que eu fiz. Aqui é o meu primeiro ponto alto. Eu vou pegar minha agulha do jeito que tá aqui e vou colocar aqui, olha. Esse buraquinho aqui, deixa eu aproximar mais um pouquinho para vocês verem. Esse buraquinho aqui é o meu ponto alto. Eu vou pôr a minha agulha aqui e vou puxar, vou ficar com duas laçadas e vou tirar as duas, formando o meu primeiro ponto baixo. Mãe, tchau. Ai, meu Deus. Ai, gente, desculpa, ela me assustou. Tchau, filha, vai com Deus. Acontece, ela nem sabia que eu tava gravando, eu acho. Ai, gente, desconsidera aí. Ó, agora nós vamos fazer um... Ai, meu Deus, até suei aqui, gente, não liga não. Agora nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto, tá vendo? Agora a gente tá no avesso da nossa carreira de ponto alto.
Então, nós vamos entrar sempre aqui, olha, nessa parte. E vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Tá vendo? Se o seu ponto for muito apertado, e eu falo isso em toda aula, né, gente? Quem tá acompanhando minhas aulas já tá cansado de saber disso, porque eu repito em toda aula. Se o seu ponto for muito apertado, use uma agulha de numeração maior. Principalmente se você estiver usando esse fio aqui, porque ele é muito fácil de enroscar. Então, se você tiver o ponto apertado, estiver usando uma agulha e o seu ponto já for muito apertado e a agulha for muito fina, então você vai ter problema, porque aí ela vai enroscar mesmo. Então, se é assim, você já pega uma agulha de numeração maior do que a que você está acostumado a usar, porque aí vai evitar de enroscar, tá? Pode ser que enrosque uma vez ou outra, mas vai enroscar menos. E se o seu ponto for assim mais largo, for bastante largo, aí você pode usar uma agulha de numeração menor, porque senão ele vai ficar muito aberto, aí depois ele fica feio o resultado, tá bom? E esse fio aqui, ele tende a deixar o ponto aberto mesmo. Dificilmente alguém consegue fazer um trabalho com esse fio e deixar ele bem fechadinho, totalmente fechadinho, porque ele tende a abrir. Ó, eu cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto. Aqui, ó, é o antepenúltimo, aqui é o penúltimo ponto alto. E aqui são as 3 correntinhas que a gente iniciou a nossa carreira. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, no penúltimo ponto alto. E vou fazer mais um ponto baixo aqui, olha. Aqui é o avesso da minha correntinha. Eu vou pegar essa alcinha aqui, vou torcer a minha agulha lá para trás, e aí eu vou ficar com as 2 alcinhas da minha correntinha aqui na minha agulha. Não sei se dá para ver. E agora eu vou puxar aqui, olha. E vou fazer mais um ponto baixo, para finalizar a segunda carreira. E aí ele vai ficar assim. Aqui o avesso da carreira de ponto alto, aqui o direito da carreira de ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o quê? Uma corrente. E aqui, gente, olha, agora que a gente tem que se atentar, tá vendo? Eu não vou usar o gancho não, mas é nessa hora que você tem que se atentar. Você vai pôr o seu ganchinho aqui, para você lembrar que aqui tem uma corrente e um ponto baixo. Nós vamos fazer uma carreira de ponto alto agora. Eu subi uma corrente e aqui, olha, você pode fazer assim. Você pode subir 2 correntes ou 3, dependendo do seu ponto, e já pular direto para esse ponto aqui, olha. Só que nós vamos fazer pegando só a argolinha de trás, tá? Mas eu vou explicar. Você pode fazer 3 correntes subindo direto e já pegar direto aqui no segundo ponto e fazer o seu primeiro ponto alto. Ou você pode fazer do jeito que eu vou te ensinar aqui, que é um jeitinho melhor para ele dar um aspecto mais bonito no nosso trabalho. Você sobe uma corrente, aí aqui dentro do ponto baixo que você fez, você vai fazer outro ponto baixo. Ó. Vai fazer outro ponto baixo e não faça ele tão apertado, tá? Porque se você fizer ele muito apertado, daí ele vai dar uma aparência de nó. E não é isso que a gente quer. Subimos um ponto baixo e uma correntinha. Agora a gente dá a laçada nessa primeira correntinha aqui, olha. Aqui, ó, no pezinho do ponto baixo que a gente fez, nós vamos pegar essa argolinha de trás, só de trás, tá bom? E vamos subir um ponto alto. E agora, na próxima alcinha de trás, do próximo ponto, um ponto alto. E na próxima, outro ponto alto, tá vendo? Ó. Aí, a gente vai ficar com uma argolinha aqui na frente,
de cada ponto e o ponto alto lá, ó. Ele vai ficar mais soltinho, tá vendo? É esse efeito que a gente precisa. Então, nós vamos fazer um ponto alto dentro de cada alcinha da parte de trás do ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Tomando cuidado, viu, gente, para fazer um ponto alto só dentro de cada alça, porque senão você vai fazer aumento e a gente não quer aumento aqui nessa parte, tá bom? Aqui nós vamos fazer 6 carreiras de ponto baixo e 6 carreiras de ponto alto, sem aumento. Só depois disso que a gente vai precisar aumentar para dar início na nossa carreira de leque, tá? Quando você perceber que enroscou, tira a agulha e volta, tá bom? Para não forçar o seu fio a se arrebentar e aí ele vai começar a desfiar. Olha, aqui eu fiz o meu penúltimo ponto alto. Agora aqui, gente, é o nosso primeiro ponto baixo. Lembra que a gente subiu uma corrente e fez o ponto baixo? Agora aqui, o que nós vamos fazer? Aqui dentro, olha. Se o seu ponto for mais largo do que o meu, então vai ficar mais fácil para você. Você vai conseguir achar a alcinha mais fácil. Eu não vou conseguir, então eu vou pegar aqui em qualquer lugar onde eu achar uma alcinha e vou fazer mais um ponto baixo, ponto alto, quer dizer. Gente, para garantir que você não errou aqui, você pode contar o seu ponto antes de dar início na próxima carreira. Então, nós vamos contar. Eu vou contar só para garantir que aqui tenha 20. O mesmo total de pontos que tem aqui na primeira carreira, tem que ter na segunda, tá? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. Tá vendo? Se a gente não usar o nosso ganchinho, o que que acontece? A gente se confunde aqui, ó, nessa hora. E foi isso que eu fiz, eu me confundi aqui nessa hora. Por isso que é importante você ter um marcador de pontos ou ter alguma coisa que você possa colocar aqui, uma linha, alguma coisa. Para você não fazer 2 pontos no mesmo lugar. Parece que aqui tem 2 pontos no mesmo lugar? Não parece. Mas por que que tem? Porque aqui eu subi uma corrente e um ponto baixo dentro do ponto baixo que eu já tinha feito junto com uma corrente na carreira de baixo, entendeu? Então, o que que eu vou ter que fazer? Desmanchar e fazer de novo, desde o início da carreira. Ou seja, essa alcinha aqui, olha, a gente tem que pular. Essa alcinha que tá aqui no pezinho desse ponto, a gente vai pular para dar o nosso total de 20 pontos, tá? Então, a gente pula aqui. Olha, pulei aquela primeira alcinha e agora nós vamos fazer um ponto alto para cada alcinha seguinte, tá bom? Cheguei aqui, faltando um ponto. Por que que eu sei que tá faltando um ponto? Porque até aqui, olha, eu fiz 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 20. Mas aqui parece que tem 2 pontos, não parece? Só que não tem. Lembra que aqui a gente fez uma corrente e depois um ponto baixo? É por isso que parece que aqui tem 2 pontos, porque ele fica mais gordinho aqui, tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer? Tá vendo a alcinha aqui, olha? É nessa alcinha que a gente vai fazer. Essa próxima alcinha aqui, que quase não dá pra ver, é a alcinha da correntinha que a gente subiu. E essa é a alcinha do ponto baixo. Então, nós vamos fazer o nosso último ponto alto aqui. Pessoal, cheguei aqui, olha, no último ponto. Eu vou explicar mais uma vez pra vocês e vou terminar o restante, tá? Eu não sei se eu vou conseguir gravar toda a aula, porque meu celular tá com pouca memória.
e eu já tive que parar 3 vezes a gravação porque não tá indo. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha, aqui foi o meu último ponto alto. E aqui era a correntinha que a gente subiu para formar o primeiro ponto alto dessa carreira, lembra? Aí eu fiz o ponto baixo aqui. Agora nós vamos subir de novo uma correntinha, virar o nosso trabalho e fazer aqui dentro mais um ponto baixo, tá? Ó. Dentro do ponto baixo que a gente fez anteriormente. E agora a gente sobe de novo uma correntinha. E aí, aqui, olha, nessa próxima argolinha de trás do ponto baixo que a gente fez, nós vamos fazer um ponto alto. E vai ser um ponto alto de novo para cada argolinha de trás dos pontos que a gente fez lá na carreira anterior, tá bom? E nós vamos repetir isso aqui, gente, por 6 vezes. Olha, temos que ter 6 carreiras de ponto alto e 6 carreiras de ponto baixo. Sempre fazendo assim do jeito que eu ensinei. Pegando, na hora de fazer a carreira de ponto alto, pega sempre pela argolinha aqui de trás, tá bom? Quando chegar lá na 6ª carreira, que a última tem que ser de ponto baixo, aí eu volto com vocês, tá? Pessoal, cheguei aqui, terminei, olha, fiz 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ponto alto e 6 de ponto baixo. E termina com ponto baixo, lembra que eu disse, né? Então, essa aqui já é a minha carreira de ponto baixo. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma corrente. Vou colocar mais um ponto baixo aqui dentro desse último ponto baixo que a gente fez e subir uma corrente e mais uma corrente, 2. Por quê? Porque agora essa carreira é a carreira que a gente vai iniciar a saia do nosso vestido. Olha, é essa carreira aqui que a gente vai fazer agora. Aqui a gente só vai fazer pontos altos, mas sempre separado por uma corrente. E para cada ponto alto, para cada ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. E dessa vez a gente não vai pegar pela argolinha de trás, que nem a gente estava fazendo aqui, até aqui. Agora nós vamos entrar por dentro do ponto baixo. Então, olha, vamos ver se eu vou tentar aproximar para ver se dá para pegar daí. Aqui é o meu segundo ponto baixo. Ó, quando eu viro assim, olha lá, dá pra ver as 2 argolinhas que formam ele, tá vendo? É assim que nós vamos fazer o nosso ponto alto agora, tá? Eu subi um ponto baixo e 2 correntes, e agora eu fiz um ponto alto aqui nesse próximo espaço. Vou fazer mais uma corrente, e aqui, olha, onde é o próximo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, mais uma corrente e mais um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. E assim a gente vai até chegar lá no final da carreira. Um ponto alto para cada ponto baixo da carreira de base, tá? Terminei a minha carreira. Olha só, fiquei com 20 pontos altos aqui, olha. O mesmo total de pontos que a gente vinha fazendo desde o início. 20 pontos altos, só que agora olha como que tá. Tá mais aberto, tá vendo? Por causa da corrente que a gente colocou de separação. Então, tem que ter 20 pontos altos separados por uma corrente cada um.